Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast e hoje é um episódio, acho que eu repito bastante isso falando que episódios são especiais, mas é porque hoje a gente tem realmente uma pessoa que está com a gente há bastante tempo e que é uma pessoa que cresceu muito conosco. Então, não posso dizer algo diferente, que esse episódio sim é especial. Lembrando sempre que, antes de apresentar os nossos convidados, a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês querem, assim como eu, ter uma experiência maravilhosa de conversar com excelentes pessoas, conhecer pessoas novas, porque isso aqui também é uma ferramenta para isso, vocês podem locar esse espaço. Então, vocês podem estar aqui, falar com quem vocês quiserem, ter essa experiência e não só ganhar autoridade para vocês, para a marca que vocês representam, para a própria empresa, caso vocês sejam empreendedores. Então, nosso contato vai estar com o QR Code na tela, também na descrição do vídeo. Entre em contato com a gente, eu tenho certeza que a gente consegue fazer o seu projeto sair do papel e ter muito sucesso. E bom, a nossa convidada de hoje é a Pamela Oliveira. Pam, por favor, conte para os nossos convidados quem é você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você. É muito legal ser a Blue Expert desse mês, né, de abril. A Pamela é uma pessoa, uma mulher de 25 anos. Sou formada em Relações Internacionais. Estou na Blue, já vai fazer 6 anos agora em junho. Inicialmente, quando eu iniciei a minha faculdade, meus planos não eram vir para a área do marketing, né, já que eu sou formada por um segmento totalmente diferente do marketing. Só que os caminhos que eu acabei tomando fizeram eu permanecer dentro do marketing, né? Só contextualizando um pouquinho, eu entrei na Blue através de uma indicação da Mari, o qual a gente fomos jovem aprendiz juntas e a gente se conheceu no curso que a gente fazia, integrador. Acabou o nosso contrato, eu não quis seguir como jovem aprendiz onde eu estava. Ela acabou seguindo, mas acabou ficando um pouco desmotivada. E aí, depois de uns 2, 3 meses, ela conseguiu um emprego na Blue. Certo. E aí, ela me falou: poxa, consegui emprego numa empresa muito legal, onde tem videogame, onde tem puff, que a gente pode dormir à tarde. Seria muito legal se você viesse comigo. E era uma realidade Olha as referências da empresa, que legal. Mas era algo muito legal pra gente, porque a gente não estava acostumado com isso total. Na outra empresa que a gente tinha. Era uma coisa muito engessada. Certo. Então, a gente olhar... E a gente muito jovem também. Na época, eu tinha 18 para 19 e ela também. E eram nossos primeiros empregos. Então, a gente que não conhecia ainda totalmente as áreas de trabalho, como funcionavam as empresas e tudo mais, pra gente foi muito novo e muito legal. E aí, ela, depois de um mês que ela ficou na Blue, ela me indicou e eu entrei. E deixa eu te perguntar, Pam, quando você estava lá no ensino médio, você fez relações internacionais. Sim. Era algo que você já queria fazer? Por exemplo, você viu ou teve contato com alguma pessoa dessa área e que você achou super legal e, poxa, vou seguir isso? Sim. Era algo que eu queria, não necessariamente relações internacionais, mas o meu sonho no começo era fazer turismo. Não tinha ninguém como referência, mas eu sempre fui muito apaixonada por conhecer novas culturas, por viajar bastante. Legal. Então, esse era o meu objetivo. Eu fui um pouco iludida em achar que eu ia viajar muito, né? Seguindo essa carreira, seguindo essa área. Não era algo que eu vi que ia dar segmento, mas eu me interessei muito pela grade de relações internacionais quando eu já concluí o ensino médio. Eu fiquei ali parado uns 2 anos, porque o meu objetivo era ser jovem aprendiz, era começar a trabalhar para levantar um dinheiro e começar minha faculdade. Certo. Porque meus pais não tinham uma condição de pagar uma faculdade. Certo. Então, eu vi que eu, por mim mesma, teria que começar a ir atrás, a correr atrás para fazer isso virar. Então, eu tive aí mais 2 anos para pensar de fato no que eu queria. E aí, olhando a grade de relações internacionais, foi algo que me chamou muita atenção. Interessante. Não foi algo que eu segui, né? Nunca trabalhei na área. É isso que eu ia perguntar. Geralmente, pessoas que fazem relações internacionais querem ser diplomatas. Eu acho que essa é a carreira normal, que até pode envolver viagem, como você falou antes. Você pensava nisso? Diplomata, não. Eu pensava em trabalhar em ONGs ou em
em estados que eles falam, né? Países ou organizações. Mas diplomata não, porque não me chamava a atenção, não brilhava meus olhos. Então, no começo do curso, eu queria mesmo trabalhar em instituições. Legal. Só que aí, ao longo do ano, no meu primeiro ano de faculdade, eu acabei entrando na Blue. Foi logo no primeiro ano de faculdade? Foi no meu primeiro ano. E aí, eu comecei a olhar um pouco mais para a área de marketing e de tecnologia, e eu fiquei muito dividida por uns 2, 3 anos. Poxa, tô fazendo a faculdade, mas o que me chamou a atenção foi o marketing, foi a tecnologia. Até porque você já estava trabalhando com isso também. Exato, né? então... Você vivia no dia a dia. E eu fui tomando gosto, fui aos poucos. Então, eu fiquei meio dividida do que eu ia seguir. E aí, no fim, já no final do curso, eu não queria abandonar o curso, eu queria ter essa grade, pelo menos no meu currículo, porque é uma segunda via, né? Às vezes, o marketing não vai ser algo que não vai ser algo que você vai querer ter ali para sempre. Talvez você queira mudar de área ali ao decorrer dos anos. Então, eu queria ter essa seguridade um pouco melhor também. Então, permaneci em Relações Internacionais, fazendo esse curso. E que conhecimento também nunca é demais, né? Exatamente. E em Relações Internacionais você aprende bastante coisa sobre fronteiras e situações legislativas e tudo mais. E, por exemplo, a Blue é uma empresa internacional, a gente tem clientes e etc. fora do país, então incide imposto, incide um monte de detalhe ali que dentro da sua formação, você teria mais contato do que até muita gente que está na equipe, né? Exatamente. E algo que foi bem legal e que envolveu tanto a faculdade quanto algo que eu fazia, eram os trâmites de NFs, por exemplo. Eu, como account, eu faço fechamento de campanha e emito nota fiscal. Teve um período que eu trabalhei com clientes Latam, que é ali todo da América Latina, então eu tive que emitir invoice. Então, a gente lidou muito com imposto, como que a gente geraria invoice, como que a gente faz a conversão para cada país. Então, ter pegado essa bagagem na faculdade e depois ter aplicado na Blue foi algo muito interessante, porque talvez eu não teria todo o conhecimento que eu tive na faculdade quando eu impliquei aqui na Blue. Então, querendo ou não, algumas partes, alguns segmentos e algumas informações que eu tive dentro da faculdade são refletiram no seu dia a dia. Exato, acabaram refletindo. Então, não só isso, às vezes a gente no mundo de relações internacionais a gente sempre tem que estar muito antenado, porque está sempre acontecendo alguma coisa. Então sempre está estourando uma guerra, um conflito, sempre está sempre está acontecendo algo no mundo, e são coisas que as pessoas falam, e você como account precisa estar antenado, não só no seu meio, mas no mundo, até para você ter embasamento para conversar com o seu cliente. Então, às vezes você vai para um almoço com o cliente, você vai para um café da manhã, ou você vai, enfim, qualquer que seja a sua relação ali, você precisa de algum embasamento para falar com esse cliente. Você não vai falar só sobre trabalho. Exatamente. Então, você tá antenado, você tá ligado no que está acontecendo no mundo, vai te dar essa bagagem um pouco melhor para falar com os clientes também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pan. Você falou que a Blue foi o seu primeiro emprego. Aí, as meninas, elas montam um roteirinho antes. E tinha uma passagem como em ADM, em uma outra empresa que seria Grupo SHC, se eu não estou enganado. O que você fez lá, que também não era relacionado à área de marketing, foi lá que você conheceu a Mari, inclusive? Mais ou menos. Eu era jovem aprendiz, era uma empresa então, tipo, a Blue foi o seu primeiro emprego, tipo... Na verdade, esse foi o meu primeiro emprego como jovem aprendiz, de carteira assinada e tudo mais. Certo. Mas eu não fui devidamente efetivada no final do meu contrato. Era uma empresa do grupo SH... Eu esqueci. SHC, isso. E era um grupo de concessionárias. Então, tinha Volkswagen, tinha Citroën, tinha Carbrax, enfim. Então, eu trabalhei numa concessionária da Volkswagen, como jovem aprendiz, e fiquei no setor administrativo financeiro. E aí, lá, eu fazia emissão de nota fiscal também, atendimento ao cliente, arquivamento de processos e tudo mais. Só que não era uma empresa que eu via futuro ali dentro.
eles estavam passando por um processo de organização, não digo organização, mas reestruturação da empresa muito grande, e eles falhavam muito em todos os processos. Então, eles falhavam muito com o cliente, eles falhavam muito com o funcionário. Eu, como jovem aprendiz, meu horário era das 8 ao meio-dia. Então, tinha vezes por semanas seguidas que eu ficava sozinha no meu setor e eu fazia além do meu expediente. Não que isso seja um problema, até porque com isso eu consegui uma bagagem um pouco melhor também, porque eu fui pegando recursos, fui ganhando experiência, fui falando com mais pessoas. Não que isso era um problema, mas eles tinham uma falta de atenção muito grande para o funcionário. Então, nunca me perguntavam se estava tudo bem, do que eu precisava, por que eu estava a mais que meu horário. Então, tinha vezes que eu ficava até 4, 5 horas, sendo que meu horário é até meio-dia, para prestar esse auxílio. E tá tudo bem. Só que eu senti falta muito desse auxílio, de quem estava me supervisionando. Então, não era uma empresa que eu via ali como futuro. Era uma empresa legal, porque os funcionários eram bem unidos. Todo mundo se apoiava ali dentro, todo mundo via que não estava legal o ambiente, não estava legal, mas não estava legal a situação, mas todo mundo se apoiava, todo mundo tentava se ajudar como podia. Legal. E aí, enquanto a gente trabalhava, a gente também tinha que fazer o curso de integração no Senac. E aí foi aí que eu conheci a Mari. Nesse curso que aí eu consegui ter um auxílio um pouco melhor sobre o trabalho que eu estava fazendo. Então, minha professora ia lá até a empresa para ver como que eu estava, para falar com o meu supervisor, para ver como que estava a situação. Quase nunca ela encontrava meu supervisor lá, porque ele não era da minha unidade. Então, ali que eu consegui ter um auxílio um pouco melhor sobre o meu trabalho e sobre o que eu estava fazendo. Então, meu contrato acabou. Eu iniciei em 2016 e finalizei em fevereiro de 2018. Eles ofereceram a oportunidade de eu continuar lá. Antes do meu contrato acabar, eles também já tinham oferecido a oportunidade de eu ficar, mas justamente por essa questão de eu ver que não era uma empresa que eu queria crescer ali dentro e que eu também não teria oportunidades, aí eu não aceitei. Nem antes. Foi uma escolha pessoal e que dali você se tornou apta a estar aberta para uma oportunidade que viesse. Exato, exatamente. Que foi o que aconteceu. Porque 6 meses depois eu acabei entrando na Blue. Que foi logo no primeiro ano da empresa, inclusive, que foi 2018. Exato. Então, foi mais perto do final do ano, pelo que eu me lembre. Junho. E você começou como assistente de marketing, né? Isso. E aí, além de a gente ter puffs e videogames, a empresa ser legal, o que chamou a sua atenção no começo, eu sei, a Mari já estava com a gente, né? E aí, obviamente, ela deveria compartilhar sobre o dia a dia dela, como a empresa estava se estruturando, né? Na época a gente era 1000 vezes menor do que a gente é hoje, o escritório não era tão legal, mas como que o que chamou sua atenção para falar, poxa, eu quero ir para aquele lugar? Era uma área que eu não tinha conhecimento, então, como você falou, eu estava aberta a novas experiências. Legal. Então, nessa busca de tentar entender se eu queria, de fato, continuar na minha faculdade, o que eu queria ser, que rumo que eu ia tomar, eu achei interessante o que a gente fazia. No começo foi bem confuso, porque era tudo novidade para mim. Eu não conhecia sobre a Blue, eu não conhecia sobre a área, eu nunca tinha visto sobre marketing, não sabia como trabalhar, não sabia como atuar com o cliente. E no comecinho a gente fazia tudo, né? Então, eu trabalhava ali com o Fê, aí a função era meio que fazer o atendimento do cliente. Só que ao mesmo tempo que você fazia o atendimento, você fazia análise técnica, você fazia análise de performance, passava insights para o parceiro. Então, nesse comecinho, que eu tava começando a pegar tudo isso, eu fui me encontrando, eu fui me achando. Então, eu fui pegando cada coisinha, achando, poxa, isso é legal de fazer. Poxa, eu tenho alguém para me auxiliar com isso, então isso é bem bacana também, algo que eu não tive no meu outro emprego. Então, foram pequenos detalhes que acabaram me moldando também. Porque eu digo que eu consegui crescer junto com a Blue. Porque a Blue pegou
eu, a Mari, a Karen, muito novas, muito inexperientes. E a gente foi criando maturidade juntas, não só pessoalmente, mas profissionalmente a gente conseguiu criar uma bagagem bem legal. Sim, né? vocês são as pessoas que mais tiveram crescimento. Até trago isso para um outro panorama, que é a linha temporal da história, né? Que, por exemplo, você e a Ká estão na empresa há 6 anos, Sim. junto com a Mari. Então, a empresa tem 6 anos. Tipo, vocês entraram no primeiro ano da empresa. Sim. E ficando e acreditando na gente, vocês tiveram uma curva de crescimento significativa. Hoje Exato. você é uma das, talvez a única, você e o Vitinho, se eu não estou enganado, Mais antigo. os únicos sêniors que a gente tem dentro do Sim. departamento de account. Então, isso demonstra que você começou como assistente, mas que você teve uma progressão muito grande, que obviamente é mérito seu. Sim. Porque se você também não tivesse corrido atrás, tivesse feito tudo, obviamente isso não aconteceria. Poderia acontecer, talvez num tempo maior ou menor, não sabemos, mas que você teve a sua curva de desenvolvimento e que foi uma construção em conjunto. Sim. Cujo mérito também é muito seu por mostrar que você estava apta para tudo isso. Sim, e é algo que uma vez eu já falei isso numa dinâmica onde as pessoas, principalmente da nossa geração, da nossa idade, tem muito a ideia de querer crescer muito rápido. Então, você entrou numa empresa hoje, você já quer subir de cargo daqui 2, 3 meses, e não é assim. Então, quando eu entrei muito imatura, e sem bagagem nenhuma, sem saber nada sobre a área, sobre como que a Blue funcionava e etc. E eu fui entendendo as minhas etapas, os meus processos, onde e quando eu poderia ir pulando e avançando cada etapa. Então, eu comecei como assistente e eu fiquei durante 1 ano nesse cargo, nessa função, até para tentar me encontrar e me estabelecer um pouco melhor nessa área. Eu tive auxílio do Fê e da Gabi, mas depois que a Gabi entrou foi uma virada de chave, porque até então a gente não tinha material de onboard. Então, depois que a Gabi entrou, ela me usou, né, como um case para montar esse onboard. Então, para ver o sucesso disso. Então, ela foi criando documentos, foi fazendo vídeo e tudo mais. E foi ali a minha virada de chave para pegar conhecimento de fato. Então, eu acabava ficando muito fechada no que eu fazia no meu dia a dia. E depois que ela começou a me incentivar um pouquinho melhor, que ela começou a aplicar o onboard comigo, eu comecei a evoluir um pouco mais. Então, ali no 2º ano, eu já fui para analista júnior, e foi a cada ano foi subindo um pouco subindo o cargo. Então, no meu 2º ano, eu já virei júnior, no 3º ano pleno, agora sênior. Então, eu fui entendendo que eu precisava passar por essas etapas, por esse processo, porque eu sei que tem situações que se eu virasse pleno da noite pro dia, talvez eu não saberia lidar. Tem situações, tem clientes que às vezes você não sabe lidar, porque você precisa passar pelo processo. Então, foi algo que eu falei para uma outra equipe, né, para uma outra galera de accounts, que você tem que respeitar o seu processo. Às vezes não adianta você querer pular, porque você pulando, você não vai ter essa bagagem, você não vai ter esse embasamento, você pode se atrapalhar e aí você pode se frustrar. Então, eu tive muita paciência nesse processo. É algo que a Gabi também fala muito sobre isso, sobre eu ter esse tipo de paciência e entender os meus processos, porque às vezes não adianta você querer algo da noite pro dia, porque não vai dar certo. Sem dúvida alguma. E o que você considera, isso é uma pergunta pessoal, profissional, que foi e é um fator chave, um fator de sucesso da Pamela? Quando a gente passa pelo onboard, a gente acaba vendo muita coisa. E aí, nesse processo, alinhado a esse processo, você tem que lidar com determinadas situações, com determinados clientes, onde eles exigem muito de você e exigem muito que você melhore a performance dele, por exemplo. Então, durante todo o meu processo de onboard, eu fui descobrindo como ajudar clientes, eu fui descobrindo como ajudar em cases.
Isso é muito legal, porque tem um cliente específico que a gente teve muito, não digo conflitos, mas a gente teve algumas travas, porque a performance dele não escalava de jeito nenhum, de forma alguma. Então, você tem que pensar como esse cliente não vai virar churn. Como que você vai fazer isso? De que forma você vai fazer isso? Então, para mim, esse cliente, por exemplo, é um case de sucesso, porque a gente descobriu formas dele não virar um churn, porque ele era muito importante pra gente e a gente também era muito importante pra eles. Sim, porque é uma troca, né? É uma troca, exato. Então, seja seja dois clientes, como churn, às vezes por menor que seja o investimento dele, ele vai fazer falta. Ele vai falar sobre a Blue no mercado, ele vai falar sobre como que foi o nosso atendimento, como que foi nossa performance. Então, às vezes, de fato, a gente não vai conseguir atender todas as expectativas desse cliente, mas a gente dando um bom atendimento, a gente dando um bom suporte para ele, pode ser que ele não saia tão frustrado. Então, isso para mim foi um case. Foi um case, certo. Exato. E você teve referências do mercado, seja dentro da empresa ou fora da empresa, de profissionais que você vê que, por exemplo, você não era da área de marketing, você entrou na área de marketing, essa área te encantou a ponto de você, vou trilhar uma carreira aqui. Você se espelhava em alguém? Não necessariamente em uma pessoa. Eu tive um ponto de referência quando eu era muito mais nova, quando eu tinha ali uns 12, 11 anos, que foi a minha prima. Na minha família, todo mundo sempre trabalhou de forma braçal. Então, minha mãe sempre foi auxiliar de lavanderia. Meu pai, tio da perua, trabalha com transporte escolar. Então, a minha família sempre trabalhou em serviços braçais. Só que eu tinha uma prima minha que ela começou como jovem aprendiz. Ela começou muito cedo e eu lembro que ela era bem inteligente. E eu tinha ela como ponto de referência porque eu via ela trabalhando em escritório, eu achava o máximo isso. E é diferente da realidade que você tinha dentro de casa, né? Exato, é muito diferente porque você não via isso. Ela sempre foi muito inteligente e ela começou como jovem aprendiz e ela me falava o quão legal era. Ela trabalhava em um dos escritórios da Drogazil. Certo. Da Redditor, da Drogaia. Da Drogaia não, do Grupo RD, perdão. Então, ela sempre me falou que ela ficava muito encantada, porque era algo novo para ela, trabalhar com documento, trabalhar com cliente e tudo mais. Então, isso acabou despertando um gatilho bem legal, porque eu falei, putz, eu quero isso pra mim também, eu quero trabalhar fora, eu quero conquistar minhas coisas, eu quero ter meu dinheiro. Desde muito nova, eu sempre tive o meu dinheiro, porque eu trabalhava como transporte escolar com meu pai. Então, ele me dava R$40 por mês, eu era tia da perua, era crianças levando crianças. Claro. Então, mas você era um ponto de referência ali dentro. Exato. Legal. Aí, eu fui ganhando meu dinheirinho e tudo mais, todo ano era uma luta com meu pai, eu falava, você tem que aumentar meu salário, você tem que fazer reajuste aí, R$40 não era bom. Negociar isso com seu pai? Eu falava, pai, tá pouco, eu não tô conseguindo comprar um açaí. Você pode aumentar meu salário? Ele, vamos ver. Meu salário foi aumentando a cada 6 meses. No final, eu tava ganhando R$800. Pra quem começou com 40, né? Com quantos anos isso? Foi dos 12 aos 16. Nossa, sensacional. Criança, adolescente de 16 anos ganhando R$800 por mês, tá Exato. ótimo. E eu sempre fui muito mão de vaca. Sempre puxei o meu pai nesse lado. Então, tudo que eu ganhava, sei lá, na época eu ganhava 40, eu juntava 20 e gastava 20. E aí eu fui conseguindo juntar um dinheirinho e às vezes quando eu queria muito comprar uma coisa que eu queria, eu conseguia porque eu juntei esse dinheiro. Então, é algo que eu me orgulho até hoje, porque é algo que eu faço ainda. Foi uma lição que meu pai me deu, né? Que legal. Então, ele falava, você quer ter as coisas, você junta seu dinheiro. Eu vou te dar os insumos, eu vou te dar essa base, mas é legal você ter o seu próprio dinheiro e fazer isso acontecer. Então, desde nova, eu sempre tive essa mentalidade. E aí, voltando ao meu ponto de referência, tinha essa minha prima, a Amanda, onde ela começou como jovem aprendiz, aí ela foi a primeira a iniciar a faculdade na minha família. Então, eu via ela muito como meu ponto de referência. Então, ela quem criou o meu primeiro e-mail, ela que começou a espalhar minhas vagas, meu currículo, né,
as vagas que estavam disponíveis. Então, Ela te introduziu a um mundo que ela passou a fazer parte, né? Exato. E aí ela meio que se tornou essa referência para você, para te puxar para esse mesmo lugar. Exatamente. Então, ela foi minha primeira referência. Depois que eu entrei aqui, eu não tive exatamente alguém como ponto de referência. Eu sempre via meus colegas com muita admiração, a Ká, a Mari, vocês como pessoas que já têm essa bagagem, já têm esses insumos que poderiam ir compartilhando e que foram, de fato, compartilhando com a gente. Então, eu via como um espelho do qual eu queria seguir, eu queria crescer, eu queria seguir evoluindo. Então, eu via vocês como um espelho sobre o que eu queria ser. Então, eu fui traçando metas do que eu queria, aonde que eu queria chegar, como que eu iria chegar. E aí, graças a vocês, eu consegui ter esse norte um pouco melhor também. Mais uma pessoa, assim, específica, não tive. Não, foi um conjunto, um coletivo que te deu orientações e situações que te ajudaram na sua jornada. Exato, e graças a isso eu fui conseguindo crescer. Porque aí eu não precisei me escorar ou ficar à mercê de uma única pessoa. Até porque cada pessoa é uma pessoa. Eu posso me espelhar muito em você, mas eu sei que cada pessoa chegou aonde chegou por conta da peculiaridade do seu jeito. Sem dúvida. Então, às vezes, a minha trajetória foi muito diferente da sua e não adianta eu querer fazer tudo que o Gabriel que o Gabriel fez na vida dele para alcançar o sucesso que ele teve, por exemplo. Então, eu tenho que olhar para minha trajetória. Ver o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, aprender o máximo que der Exato. E replicar isso na sua vida, no que se aplica nos seus contextos, né? Exatamente. Então, e até pegar as minhas metas criadas e tomar isso como um norte, como uma referência também, porque às vezes as minhas metas são diferentes da sua. Às vezes a gente tem a mesma visão de sucesso, a gente tem a mesma visão de alcance, da onde a gente quer ir, só que às vezes os trajetos são diferentes. Não adianta eu querer seguir o mesmo trajeto que você, porque a gente tem uma bagagem diferente. Então, nem sempre é o melhor caminho, né? Mas igual nunca vai ser, né? Porque cada um teve um crescimento diferente dentro de uma família diferente, com referências diferentes, histórias diferentes de todas as originalidades. E eu acho que isso que torna o plural legal, porque se fosse todo mundo igual também ia ser chato, a gente ia ter sempre as mesmas ideias, né? Então, por exemplo, super legal pra mim escutar essa parte da sua história, de que desde super jovem você trabalhava com seu pai. Então, o porquê que isso é legal? Porque desde muito cedo, seu pai te colocou como exemplo o valor do trabalho. Sim, então, exato. por mais que você estivesse estudando, obviamente você sabia que você deveria entregar boas notas e que o estudo te levaria a algum lugar na sua vida, mas que o trabalho também é importante porque é por meio dele que viria o seu sustento futuramente. Exatamente. Então, eu com 12, 13 anos ganhava R$40 e eu era a tia da perua. Mas que colega seu que ganhava isso por esforço próprio, sabe? Ninguém. Às vezes ganhavam de mesada do pai, mas que o pai simplesmente dava e tá tudo bem. Você sabia que por meio do seu esforço você tinha retorno. E isso se aplica à vida e futuramente a gente vê isso se aplicar na sua carreira também. Exato. Então, uma pessoa que está há 6 anos com a gente, que começou como assistente e hoje é sênior. Então, já passou por 4 cargos diferentes, Sim. evoluindo em cada um deles, correspondendo o suficiente para que você evolua. Então, você vê que isso é um valor que vem desde lá de trás. Sim. E que é muito importante também, né? O que meus pais sempre passaram essa ideia de você correr muito atrás do que você quer. E é algo que eu tenho eles como referência também, que são os seus valores. Então, meus pais nunca foram do tipo, putz, você tem que se matar de estudar, você tem que fazer uma faculdade. Meus pais nunca foram desses, mas meus pais sempre foram, você tem que ir atrás da maneira correta. Quer ter seu dinheiro? Vai trabalhar. De forma honesta, de forma justa. Então, eles sempre deram esse norte pra gente, sempre deram todos os insumos que estavam ali dentro do alcance deles, falando materialmente e financeiramente não eram muitos, mas eles sempre estavam ali como apoio pra gente, pra mim e pro meu irmão. Então, eu tenho um ponto de referência deles também nessa questão de valores, tanto puxado pra simplicidade quanto pra incentivo,
Então, eu agradeço muito a eles nesse ponto, nesse quesito, porque eu sei que a caminhada deles foi diferente da nossa. Sem dúvida. Então, eu sei que esse ponto de incentivo deles foi justamente pra gente ter um futuro diferente do qual eles tiveram. Eles ralaram muito, eles vieram de família muito humilde, então não era algo que eles queriam pra gente. Então, por mais que eles não tivessem esse insumo financeiramente, eles sempre deram uma base muito sólida pra gente seguir esse caminho, fazer e traçar nossas metas e nosso caminho. Muito legal, Pan. Muito legal mesmo, porque a gente vê isso refletido nas suas práticas do dia a dia. E isso bate com os nossos valores também, que são valores muito similares. Eu acho que até por isso que a gente está há tanto tempo junto e essa troca faz sentido, né? Exato. E pegando então você lá no início, a Pan, assistente de marketing, você comentou uma coisa super legal. Acho que para a galera que chega hoje na empresa e vê o que é, o tamanho que é, às vezes tudo já tem as caixinhas desenhadas, os processos montados, um processo de onboarding legal, né? Sim. Como que você enxerga isso lá no começo? Até pra gente, talvez como um feedback, porque a gente também cresceu com o tempo, né? Sim. A gente era jovem quando abriu a empresa, embora nós tivemos diferentes experiências profissionais, eu, Celso, Rodrigo, mas a gente buscou, a nossa cabeça sempre foi tentar dar o melhor pra galera que tá com a gente. Até porque a gente sempre fez questão de estar junto ali, né? Então exato. o conjunto tem que funcionar. Essa questão de dar o suporte pra gente sempre foi muito clara. Vocês não tinham tanto insumo no começo, como o onboard, por exemplo, mas vocês sempre estavam ali para prestar auxílio. Eu lembro que no começo você me ajudava a montar meus e-mails, então eu começava escrevendo e você terminava ali fechando. Então, por mais que a gente não tivesse as experiências que vocês precisavam na época, porque eu sei que quando uma empresa está começando, o importante é você ter pessoas ali que saibam do negócio, que saibam como que a empresa, quais rumos a empresa deve seguir, como que a pessoa poderia estar ajudando. Então, vocês poderiam ter pegado pessoas capacitadas, mas vocês preferiram, e isso sempre aconteceu na Blue, pegar pessoas que tiveram uma bagagem um pouco menor, e a ideia é que ela fosse crescendo aqui dentro. Então, sempre achei isso muito legal. E essa parte de vocês quererem dar o auxílio sempre foi muito nítido. Porque, como eu falei, vocês sempre davam uma base muito sólida pra gente do que a gente poderia fazer aqui dentro. Sempre deram a liberdade pra gente pensar e fazer as coisas da maneira que a gente quisesse. Mas sempre dando um auxílio muito bom. Então, apesar da gente não ter um onboard, a gente não ter todos os insumos que a gente precisava na época, a gente tinha o auxílio de vocês. Então, eu tinha ali do meu lado o Fê, que me ajudava com os e-mails, que me ajudava com algumas questões. Então eu falava, Fê, se a gente fizer assim, assado com esse parceiro, eles vão trabalhar com isso. Será que a gente fazendo o Y não vai dar certo? Então a gente sempre teve essa base do lado de vocês. E aí a gente... Nesse comecinho, quando vocês começaram a montar, fazer toda a estrutura, porque a estruturação, porque a gente não tinha nem equipes formadas. Então, a gente tinha eu como assistente de marketing, a gente tinha o Fê, que eu acho que era analista de performance, na época, não lembro muito bem. Ele era o que hoje seria um account e você sendo assistente de marketing, mas que não era marketing, efetivamente, Exato. Era um account, não deixava de ser, porque você atendia cliente, né? Exato. Então... Depois de um ano e pouquinho, vocês foram criando os departamentos, foram fazendo essas caixinhas de organização e foi muito legal porque foi coincidindo com o embasamento que eu estava tendo e com o crescimento que eu estava tendo. E foi muito legal de ver isso porque eu vi que vocês estavam confiando muito na gente. Então, como eu falei, apesar de vocês serem uma empresa nova e terem a oportunidade de pegar pessoas que já tinham uma bagagem um pouco mais extensa, conhecimento um pouco mais extenso, vocês apostaram na gente e confiaram que a gente poderia ter dado certo. E demos. Nesse caminho a gente errou muito, teve erros e acertos, mas acho que foi por isso que a gente conseguiu evoluir tanto como empresa. Mas eu acho que é isso. E pegando esse gancho também lá do momento mais inicial, e você que está lidando com clientes, tratando da performance dos nossos clientes há tanto tempo, como você enxerga o mercado? Porque o porquê que eu estou perguntando, né? Porque
eu observo que lá atrás o mercado também era imaturo, né? Sim. Então a forma como as informações chegavam não é como hoje. Hoje parece que as pessoas têm mais clareza nas solicitações, elas entendem mais do que a gente faz ou do nosso contexto dentro do universo que a gente atua, né, de marketing digital, e que no começo não era bem assim. Sim. E você passou por toda essa evolução também. Sim. Então, como que você enxerga essa frente de lidar com os clientes, o conhecimento que você via que o mercado tinha lá atrás em comparação com agora? Para mim também era muito novo, porque eu também não tinha esse conhecimento de mercado. Então, eu meio que fui pegando as coisas com os clientes. Eu acho que por nosso segmento, nosso mercado ser muito volátil, eu acho que as pessoas começaram a despertar que elas precisavam ter conhecimento, que elas precisavam ter uma base de estudo, de procurar questões, fazer pesquisas um pouco melhores sobre o mercado, por conta dessa volatilidade. Então, se você não fica atualizado dentro do mercado, você acaba ficando para trás, obviamente. Então, acho que no começo alguns clientes acabaram sofrendo com isso, e eu acho que a pandemia veio até para ajudar, porque a gente viu as pessoas procurando mais sobre o tema, a gente viu pessoas engajadas, não sei se porque estavam dentro de casa. E não pessoas que são clientes ou usuários, as profissionais, né? Exatamente. Eu acho que tem muito dessa questão do pessoal ficar muito em casa na pandemia. Então, de forma geral, não só do nosso mercado, mas a gente viu que muita gente procurou fazer outras coisas para não enlouquecer dentro de casa. Total. Então, eu acho que isso também foi uma virada de chave muito grande para o nosso mercado, porque depois da pandemia eu consigo ter uma visão ampla de como nossos clientes, não só os nossos clientes, mas muitas pessoas tinham uma cabeça um pouco mais fechada para determinados assuntos e como que elas conseguiram evoluir pós-pandemia. Então, eu acho que talvez isso seja um fator interessante para eles terem essa virada de chave. Nesse processo, a gente passou por muitas situações e conseguiu puxar muitas informações, muita bagagem sobre o que estava acontecendo no mercado, ou como que uma questão que um cliente chegava para a gente, como que a gente ia resolver, e isso iria ficar um pouco mais fácil para situações futuras. Então, se um cliente chegava com uma questão sobre estou fazendo determinada ação, como que eu faço para melhorar minha performance? Então, às vezes, você já trabalhou com esse segmento, já trabalhou com um cliente da mesma área, você pode aplicar, não que isso seja, que isso vá, de fato, melhorar a performance desse cliente, mas você pode aplicar as coisas que você tinha aplicado uma base de conhecimento, né? Exatamente. Você vai criando isso dentro da empresa, dentro do departamento. E é algo muito legal, porque eu, como account, que já vivenciei várias fases da Blue, várias fases do mercado, eu consigo ter uma base um pouco maior sobre situações, sobre eventos, sobre questões que os clientes traziam pra gente e como que a gente pode aplicar isso para futuros, né? Como eu falei, é um mercado muito volátil, sempre tem mudanças, então você sempre tem que estar se adaptando a isso e as questões que eles trazem também. Mas você ter nessa base inicial, você já consegue replicar para accounts novos, por exemplo, que querem crescer ou que estão passando por determinadas situações com determinados clientes. Então, é bem legal você ver essa mudança que você teve durante esses 6, 5 anos e como que você pode repassar ou compartilhar essas informações. E, inclusive, essa última coisa que você entregou, né? O como que você pode compartilhar essas informações. Torno isso uma pergunta. Como que você compartilha suas informações? Como que hoje, por exemplo, a gente contrata outras pessoas em níveis inferiores ao nível que você ocupa hoje? Como que você compartilha essas informações ou você forma essas novas pessoas? Hoje, quando o account júnior chega, ele já tem um onboard ali esperando por ele, então ele passa por um processo extenso de muitos vídeos aulas, questões, apresentações, então ele já tem bastante insumo do que ele vai ver nas próximas semanas e como que ele vai lidar com isso. Mas é muita informação.
Então, muitas vezes eles acabam se perdendo, muitas vezes eles acaba gerando muita informação dentro do cérebro deles, e aí eles recorrem a gente. Então, a gente sempre fala que a gente está aberto para eles tirarem dúvidas. Não só eu, mas eu vejo que muitos colegas meus, até júniores que estão aqui há 6, 7, 8 meses, já conseguem dar uma base ou um auxílio bem legal para quem está chegando hoje. Então, a gente sempre, pelo menos no nosso time, a gente sempre fala que a gente está muito aberto para tirar dúvida com eles, para eles tirarem dúvida com a gente, perdão. E para eles verem a gente como um ponto de referência. Como eu já tô na Blue há 6 anos, talvez tenha muito disso. Tanto eu, quanto o Vitor, quanto a Mayra, a Fê, como a gente tá aqui há muito tempo, eles veem a gente como ponto de referência, querendo ou não. Porque a gente já passou por muitas situações, a gente já pegou muitos casos. Então, eles sempre vêm até a gente para tirar dúvidas e a gente sempre tá aberto a compartilhar. Seja explicando aqui para ele pessoalmente, seja falando por Slack, seja mostrando o caso, seja fazendo um call. Então, quando ele tá nesse comecinho, a ideia é que a gente passe todas as situações novas que a gente tá vivenciando ali no momento. Então, se eu tô com um caso X agora, onde eu tô tentando resolver a queda de uma performance, eu vou falar com esse cliente, vou marcar um call com ele e eu vou levar essa pessoa comigo para ela entender como que ela pode falar, como que ela deve se portar, quais pontos, quais KPIs ela pode compartilhar com o parceiro também. Então, são essas formas de compartilhamento no dia a dia. Ele já vai estar ali com uma base preparada no onboard dele, mas a gente sempre está no dia a dia aqui do lado, tirando dúvidas rápidas, ou levando para um call, ou mostrando um e-mail de exemplo. Então, são nesses detalhes que a gente acaba compartilhando informações com eles. Basicamente é um processo de shadowing. Você pega a pessoa para ser sua sombra e ela vê você atuando dentro do que você faz para que ela busque replicar aquilo no dia a dia dela, né? Exato. E, obviamente, se você tá onde você tá, você é um case de sucesso da empresa. Então... Exato. E eu falo que eu só tenho o conhecimento que eu tenho hoje porque eu ensinei. Legal. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito na prática. Só que não adianta eu ter um processo ali fechado das minhas tarefas, da minha rotina, porque, querendo ou não, isso acaba tornando um vício. Sim. Então, você vai fazer o preenchimento de um resultado, você já sabe de cor como funciona, você não precisa olhar em nenhum lugar. Você vai responder o e-mail, você já sabe o que você vai falar para aquele cliente. Só que na hora que alguém te pergunta, você tem um questionamento diferente ao qual você tá vendo ali no seu dia a dia. Então, isso meio que te desafia. Se alguém vai te fazer uma questão que talvez você nunca tenha visto antes, ou vai te perguntar de uma maneira diferente, e vai fazer outros questionamentos além do primeiro que ele fez ali dentro. Então, isso vai te instigar a entender um pouquinho melhor como que você pode compartilhar esse conhecimento. Então, foi só na prática mesmo, ensinando, na verdade, que eu consegui adquirir todos os conhecimentos. Eu lembro que depois que eu passei por todo o período de onboard, foi chegando pessoas novas dentro do nosso departamento de account, que a Gabi colocou eu para ensinar essas pessoas. Então, como que você calcula o share, como que você descobre um ROI, como que você descobre o clique. Então, foi só ali na prática que eu consegui, de fato, pegar. Às vezes era tão automático o que eu fazia, que na hora de ensinar alguém, eu falava, putz, isso tá errado. Por que isso tá errado se na prática eu faço certo? Então, isso foi instigando a entender um pouquinho melhor outras formas de fazer aquilo, para tentar ser claro para as pessoas também, né? Sem dúvida. Até porque você está passando conhecimento. Se você não for Exato. claro, a pessoa não vai entender ou vai ter dificuldade, o processo dela vai ser um pouco mais extenso, né? Exato. Às vezes é tão claro na nossa cabeça que, tipo, putz, eu faço isso de cabo a rabo, então esse processo é fácil para mim. Mas pra você passar para uma pessoa que ainda nunca viu, que nunca tinha visto o que é um ROI, o que é um share, Então, isso acaba te desafiando. Como que eu vou explicar isso? Como eu vou explicar o que é um ROI? Como que eu vou explicar como que eu calculo o meu share? Então, isso acaba te desafiando um pouco mais e isso acabou fazendo com que eu tivesse um conhecimento um pouco mais amplo do que eu tinha. Até porque, geralmente, para a gente poder ensinar, a gente não quer estar errado, né? Exato. Então, a gente vai acabar... Porque por mais que você já saiba, viva isso no dia a dia, ou tenha aprendido isso com a gente, ou qualquer situação...
você vai acabar querendo estudar um pouco mais o negócio também para poder passar o conhecimento certo para as pessoas, né? Exato. E não só isso, acho que uma outra coisa que essa troca causa, que é super legal, são os questionamentos. Então, geralmente quando a gente ensina, a gente acha que sabe de tudo. E sempre vai ter alguém que vai fazer uma pergunta de algo que você não viu, ou que talvez você não tenha aplicado naquele na determinada ocasião que a pessoa te entregou, né? Sim. E aí você fala, putz, é verdade, eu não pensei sobre isso. E aí você vai estudar até um pouco mais para que num futuro caso você esteja mais preparado. Então acaba sendo um ciclo vicioso do bem, né? Exato. Não é legal quando você é um ponto de referência ali dentro. Você pega uma pessoa que acabou de entrar e você vê que essa pessoa, que você, como ponto de referência, não tá sabendo explicar. Então, bem ali no começo, quando eu tive esses desafios na minha frente, onde eu pensava, putz, eu já sei de tudo, não preciso descobrir mais nada. Isso acabou me instigando um pouco mais a aprender, a estudar, a praticar e a ensinar. Então, isso acabou ajudando no meu desenvolvimento aqui dentro também, porque às vezes você tem muita bagagem, muita coisa boa para compartilhar. E às vezes você não se permite fazer isso. E aí acaba não sendo benéfico nem para você, nem para a empresa, né? Justo. E uma outra curiosidade, né? Você entrou na nossa empresa, você você estudou algo diferente e você havia trabalhado também com algo diferente. E aí você veio para nossa empresa, que é de marketing, mas que não é necessariamente o marketing, Sim. É mais tecnologia para marketing, né? Sim. E que ainda agora talvez esteja mais difundido, mas que no decorrer da empresa nunca foi algo tão claro na cabeça das pessoas, né? Como que você lidou com isso? Foi um desafio até para mim no começo, para entender de fato como que a gente fazia isso, porque para você falar, putz, o retarget é você fazer um anúncio do qual o cliente não... Para explicar isso para o seu pai e para sua mãe quando você começou a trabalhar. Foi muito difícil porque meus pais não têm contato muito com... Não tinham na época tão intensificado como eles têm hoje a celular, ou a rede social, ou a sites, etc. Então foi mais difícil ainda e eu creio que até hoje eles não entendem 100%. Eles meio que falam, mexe com o computador. E é isso. Perdão. Imagina. Então, você dá um embasamento básico, que é... Sabe quando você entra dentro de um site, você não compra, você sai, você é impactada por aquilo? É isso. Então, nesse primeiro momento, você dá essa elucidação do que é o retarget, mas é algo difícil de explicar mais adentro, principalmente para quem não conhece sobre tecnologia e sobre mídia programática, por exemplo. Então, para clientes, isso exigiu muito esforço, muito estudo do meu lado, para conseguir compartilhar isso com eles, para falar, olha, a gente atua dessa forma, a gente faz assim, assim, assado. E ainda é um desafio, porque as pessoas não costumam trabalhar muito com tecnologia na nossa área, né? Então, as pessoas que a gente está acostumado a lidar todos os dias, né? Então, a gente está acostumado a lidar com um analista de performance, analista de marketing e tudo mais. Então, eles estão muito à frente do que de ação eu vou fazer para aquele parceiro, o que de performance eu vou ter de resultado. Então, por trás do que a gente faz como tecnologia, eles ainda não estão tão assimilados. Então, creio que vai ser um estudo eterno para tentar... Eles sabem que a gente existe. Exato. E o resultado que a gente entrega, mas não necessariamente o tanto de tecnologia que existe para fazer isso acontecer. Exatamente. Né? É como se existe esse serviço, entrega o que eu preciso, tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Exatamente. Então, acho que vai ser um estudo eterno e prática eterna também sobre a parte de tecnologia e tudo que existe por trás. Até para eles, né? Então, para explicar para eles. E agora, com a BMS, a gente está tendo novos estudos, novos... A gente está aprendendo de novo, né? A gente está aprendendo de novo. Não só com a BMS, mas, por exemplo, com o fim dos cookies. Então, como eu falei, nosso mercado ele é bem volátil. Então, exige que a gente siga estudando, exige que a gente siga praticando, exige que a gente siga compartilhando conhecimentos também, porque os clientes dependem
da gente em relação a esse fator. Eles sempre pedem para que a gente chegue com novidades do que a gente vai fazer, qual é a solução que a gente tem. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito enraizado na gente enquanto Blue ou enquanto BMS, que a gente sempre tem que ficar procurando por novidade e por atualizações. Até pelo reforço positivo do que você falou mais cedo, né? A gente atende os clientes, a gente precisa estar inteirado no que está rolando. Exato. Então, tudo bem que quando você faz um relacionamento, a última coisa que você quer falar é de trabalho, né? Ali é para você se conectar com a pessoa de fato e que ajuda no trabalho também, né? Mas que você precisa saber o que está rolando tanto em tecnologia quanto no mundo para que essa troca, independente do ambiente, seja numa descontração ou no profissionalismo, flua da melhor forma, né? Exato. E Pan, conta pra mim, você falou muito sobre valores e tudo mais, né? Como que foi isso pra você na estruturação da empresa, com relação aos valores, ao que você enxergou dentro da empresa também? E se, por exemplo, na experiência que você teve anterior, como que era isso lá? Não tinha. Tá, Não legal. tinha muito na primeira empresa que eu tinha, porque, como eu falei, era uma empresa um pouco mais engessada e um pouco mais antiga. Então... Mas não que não pudesse ter valores. Não, né? que não pudesse, exato, Só mas não eu acho que praticava. eles só não tinham muito interesse em desenvolver isso. Interessante. Porque era uma empresa que era composta metade por mecânicos, outra metade por vendedores. Tinha 2 pessoas na parte administrativa e financeira, e quando tinha, porque senão era só eu. Então não eram pessoas que também tinham tanto interesse em cultura Nisso. e valores. Tava Exato. cada um executando sua função. Cada um tinha sua função e estavam atrás do seu dinheiro. Então, e eu acho que muito disso, da cultura da empresa, praticar valores e tudo mais, tem que vir da parte de cima. Então, tem que vir do seu superior, não que isso seja obrigação. Claro que a gente depende que o funcionário também instigue muito isso para que a empresa flua, para que a empresa rode. Sem dúvida. Mas isso normalmente parte de quem tá em cima. Então, quem tá em cima não dá esses insumos para você, não dá esse tipo de valorização, isso não vai instigar a cabeça de uma pessoa mais 40 anos, por exemplo, que tá ali, que sempre trabalhou como mecânico e nunca saiu dessa Fez nada realidade. diferente daquilo, né? Exato. Então, ela era muito engessada por conta disso, e nesse caso eu via que tinha que vir da parte de cima, e não somente dos funcionários. Então, não tinha. Quando eu cheguei na Blue, a gente não tinha consolidado os nossos valores, a gente não tinha um código de cultura, por exemplo, mas a gente tinha uma proximidade, um respeito em comum muito grande. Muito por nós sermos composto por 10 pessoas, muito por a gente já se conhecer muito bem, por nossas ideias baterem muito. Então, era muito raro alguém chegar na Blue e não bater com a gente, sabe? Não bater com o nosso jeito Blue. Então, isso nunca tinha acontecido. Mas a partir do momento que a empresa começou a crescer, começou a vir gente de fora, com outra bagagem, com outras experiências, de outras empresas, isso acabou ficando um pouco defasado. Então, a gente acabou se perdendo um pouquinho no meio do caminho em relação ao cuidado, por exemplo, a confiança, que era algo que sempre aconteceu dentro da Blue. Então, a gente acabou se perdendo um pouquinho nesse meio. E aí, com o tempo, pós-pandemia, que todo mundo voltou para o escritório também, a gente começou a se encontrar de novo. A gente começou a se encontrar ali dentro novamente. Então, eu acho que essa questão da pandemia, onde a gente ficou todo mundo separado, onde cada um ficava na sua casa, chegou muita gente nova na Blue na pandemia. Então, a gente perdeu essa questão, a gente acabou perdendo essa questão da paixão, da confiança, da inovação. Então, como que a gente ia voltar com isso, né? Como que a gente ia voltar com a Blue lá de 2019, 2018? Então, aí foi criado o Código de Cultura. E aí, depois eu vi os nossos valores voltando. Eu vi nosso time se integrando um pouco mais. A gente foi fazendo atividade, a gente foi fazendo dinâmicas, a gente foi fazendo mais reuniões, que era algo que a gente sempre fazia, que era algo que sempre estava muito forte na gente, né? Então, eu acho muito legal.
E eu acho necessário a gente ter passado por isso para se reencontrar de novo, né? A gente sabe que todo o mercado estava muito bagunçado, não só em relação à informação, a questão de trabalho mesmo, mas essa questão de integração dos funcionários, estava todo mundo muito bagunçado, né? As empresas estavam muito defasadas. Com isso também, sabia? Porque Sim. na pandemia foi uma dificuldade para todo mundo, né? Porque era uma situação que ninguém tinha vivido ainda, a gente nunca tinha sido home office, de experiências outras que eu tive na minha vida profissional também, nunca tive home office na minha vida. Nem eu. Então foi uma situação bem diferente, né? De como que a gente consegue unir todo mundo. Ainda na época tivemos uma iniciativa super legal do Igão, lembra? Que trabalhou com a gente no TI? Eu lembro dele. E ele propôs um jogo que a gente se reunia tipo lá rabo. dentro. Isso, lembra? E aí a gente se reunia dentro do jogo, criaram o escritório virtual da Blue lá, com as salas de reunião bonitinho. Ia no banheiro e sabia que eu tinha ido no banheiro. Exatamente. Então, tipo, aquilo foi uma das maneiras que a gente encontrou, por mais que pareça super bobo, mas era uma maneira que a galera integrava, porque você colocava um bonequinho na frente do outro, apertava um botão, você ligava o microfone com a pessoa para falar com a pessoa como se você estivesse com a pessoa, né? Sim. Então, pra gente também foi uma adaptabilidade bem diferente, né? E realmente, ali a gente observou que trabalhar a cultura à distância é muito difícil, né? Porque tá cada um dentro do seu próprio ambiente, determinada zona de conforto ali, né? Por mais que a pandemia não tenha sido um conforto por si, mas a situação em si foi, né? Trabalhar a cultura nesse momento é difícil. Sim. De você não tá com todo mundo junto no mesmo lugar, passando uma mensagem de união, que é uma coisa que a gente faz muito. Na empresa, né? E tinha pessoas novas que você nunca tinha visto na vida, então você não conhecia. A gente conheceu algumas pessoas depois que voltamos. Depois que voltamos, exato. Teve a Gi, por exemplo, que eu só conheci ela depois. Teve a Ani também, que eu conheci depois. Não, a Ani eu conheci antes. Mas teve outras pessoas do time também que a gente olhou, putz, nossa, você é assim, eu achei que você era diferente. Mas eu acho que isso foi um desafio não só para nós, enquanto funcionários, mas como que a gente ia lidar com os clientes em relação a isso também, porque ficou todo mundo desesperado. Como que eu vou manter minha empresa? Como que eu vou seguir com a minha empresa daqui em diante? Como que eu vou oferecer insumos para os meus clientes e tudo mais. Então, a gente acabou se adaptando para os clientes também. Então, a gente ofereceu parcelar as NFs, a gente ofereceu estar ali mais perto deles, fazer um desconto, dar um desconto nessas NFs, segurar um pouco a entrega por aqui para não extrapolar tanto. Então, é algo que eu admiro muito na Blue também, por essa questão de não só pensar no cliente, mas pensar em nós também. E nessa questão do cliente, eu achei muito legal a iniciativa, porque foi um momento de tensão pra gente também, porque se esse cliente não estava bem, a gente também não estaria bem. E foi um risco pra gente como negócio também, né? Porque se fossem marcas menores que têm um investimento relativamente baixo, é uma situação, mas a gente teve solicitações, e não foram poucas, de marcas gigantes. Exato. E foi uma situação que, beleza, e aí, o que eu faço? Se eu tô rodando e eu vou ter uma conta grande para pagar, porque a sua conta é grande, eventualmente você não vai me pagar, ou você tá pedindo mais prazo, ou você tá pedindo para dividir esse valor. Pra gente foi um risco como negócio, mas que, assim, dadas as relações comerciais que a gente tem, que graças a Deus são bem frutíferas, as coisas funcionaram, né? Sim, e funcionaram muito bem, porque a gente já tinha uma confiança muito grande do parceiro em relação à nossa entrega, ao nosso atendimento, e com isso a gente reforçou um pouco mais que a gente não tá aqui como empresa, a gente tá aqui como parceiro, não só como empresa, né, mas muito a gente tá aqui como parceiro. Frase que você falou. E é algo que a Blue reforça muito para os parceiros, por isso que a gente tem tanta ligação com os nossos clientes. A gente não quer ser uma empresa que vá só entregar o seu serviço, não vai entregar só o seu resultado. A gente está aqui como parceiro, a gente está aqui para ajudar vocês, seja com desconto na NF, seja com parcelamento da NF, seja com almoço, seja com uma aproximação um pouco melhor. Me fala o que está acontecendo. Então, a gente está sempre muito próximo deles nesse quesito de pessoalidade. Sim. E eu acho muito legal porque
eu vi isso muito nítido no evento, por exemplo, que a gente foi na VTEX Day, no VTEX Day agora, e eu senti que eu falei tanto com cliente novo, futuro BMS, do que clientes que foram até a nossa stand procurar a gente. Isso foi muito legal mesmo, porque eu não imaginava que seria tantas pessoas da Blue indo te procurar para falar com você, para trocar uma ideia, para falar, nossa, que legal que vocês estão com o novo stand, que legal, vamos falar um pouquinho também sobre Blue, vamos falar um pouquinho sobre BMS, como que você tá. Então, a gente teve muita procura dos clientes Blue atrás da gente, por mais que a gente não tenha falado, a gente vai estar no VTEX. Teve alguns que a gente não falou, teve outros. O Lucas, por exemplo, de Nerd ao Cubo, eu não via ele fazia uns 3 anos. Então, assim que eu vi ele, ele já lembrou meu nome e eu já lembrei de onde ele era também. E isso é bem legal porque acaba te marcando como pessoa. Eu sempre penso, e foi uma coisa que uma outra gestora minha falou, da Blue mesmo, me falou que você sempre dá sua cara a tapa aqui. Então, tudo que você faz é sua cara a tapa no mercado. Exato. Então, se você tá fazendo algo certo ou se você tá fazendo algo errado, as pessoas vão te lembrar por conta disso. E ver o tanto de pessoa te procurando, como o Lucas, por exemplo, que fazia uns 3 anos que eu não via, que eu falava, te lembrar. Ele já saiu de outras 2 oportunidades nesse meio tempo também, e quis nos levar também, né? Que ele falou que tentou subir Blue. Então, é muito legal, porque você acaba deixando a sua marca. Seja boa ou seja ruim, graças a Deus, todas foram muito boas. Mas você acaba sendo lembrado, né, pelas pessoas. E isso reforça o tanto que a gente entra no... Você usou uma palavra que eu gostei muito, que é a pessoalidade. Isso mostra tanto que aonde a gente quer chegar com os nossos parceiros, né? E realmente o evento ele me surpreendeu muito positivamente. Também tive a oportunidade de encontrar pessoas. O Lucas foi uma delas. Mas fora o Lucas, que eu gosto muito dele, que isso fique bem claro, eu já falei isso pra você várias vezes. Você é um cara muito do bem. Continue assim. E várias outras pessoas que eu não encontrava há muito tempo e que a gente parecia criança se vendo, sabe? Tipo, amigão de tempos, assim. Aí você vai dar aquele abraço gostoso na pessoa. E aí, como é que tá? E não sei o quê. Isso é super legal, né? Sim. E mostra que a gente, obviamente, inicia contatos via relação profissional e que o profissional ele sempre vai se manter profissional, mas que por trás de cada profissional existe uma pessoa. Exatamente. E que todos estamos atuando no mesmo mercado com parcerias para que todo mundo cresça, de certa forma, né? Exato. Então é bem legal mesmo. E, Pan, uma pergunta que eu tenho, e isso realmente gostaria de saber o seu ponto de vista sobre... o que um profissional precisa ter para sair de assistente de marketing digital para se tornar um account manager sênior, por exemplo, na Blue? Como que você considera a sua trajetória de sucesso, né? Coisas que você olha nessa sua trajetória, que são marcos que pegaram para você, tipo, poxa, eu acertei aqui, isso aqui eu errei, mas aprendi muito e fiz diferente e tive um retorno positivo. O que você daria de conselho e trajetória? Eu acho que muito disso que você acabou de falar é você entender com seus erros e acertos. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de aceitar que eu errei. É mesmo? Não que eu não aceite, mas na minha cabeça eu tinha que ter feito algo melhor. Sempre eu tinha que fazer algo melhor. Tipo, não, na minha cabeça tá que eu não posso errar, porque se eu errar eu posso ser a pior pessoa do mundo. Só que é com os erros que você vai aprendendo. Com os erros e com a prática. Então, você estar muito aberto e suscetível aos erros. Você estar aberto a lidar com eles e aprender com eles. E ir praticando para que isso para que não aconteça mais. E além disso, é você traçar as suas metas. É você definir o que você quer. Eu lembro que no começo o Celso perguntava muito pra gente aonde a gente quer estar daqui 5 anos. Então, é você ter essa mentalidade do aonde você quer chegar, como que você vai fazer isso. Então, você traçar suas metas não só de o que você quer estar, como você quer estar daqui 5 anos, por exemplo. É como que você vai fazer isso. E é você também ter paciência com todo o processo. Eu acho que isso é o principal também, que me ajudou demais. Então, como eu falei lá no começo, eu sempre entendi cada etapa do meu processo e eu não tive pressa para mudar isso. Eu sei que eu tinha que passar por cada etapa. Então, por exemplo, no começo, eu fui a primeira account
mas eu não fui a primeira a subir de cargo. Então, eu nunca me pilhei do porquê que as pessoas que chegam antes de mim, que chegam depois de mim, sobem primeiro do que eu. Eu sei que aquela pessoa tem uma bagagem maior. Eu sei que aquela pessoa pode ter se desenvolvido um pouco maior. E eu preciso lidar com meus processos. Eu preciso entender que eu não estou numa ótima fase para estar subindo, por exemplo. Eu preciso passar por mais coisas. Eu preciso aprender mais coisas. Então, é você ter essa paciência e ter essa resiliência. Eu preciso passar por isso para chegar lá, porque senão eu posso me frustrar, por exemplo. Então, é você metrificar e mentalizar onde você quer estar, ter paciência para isso, porque nem sempre é fácil, você precisa passar pelos processos. Dúvida. Nem sempre não, dificilmente é fácil. Exatamente, você tem que lidar com muita coisa. E para isso você precisa ter paciência. E lidar com seus erros e acerto. Porque você vai errar muito nesse caminho. E é normal. E no começo, eu lembro que eu tinha esse pensamento do qual eu não podia errar, porque eu tinha medo de acabar frustrando vocês. Porque no começo eu não tinha nada de experiência, não tinha nada de conhecimento. Então, e isso tá muito atrelado também a um erro meu, de, por exemplo, não perguntar, de não questionar por que a gente fazia isso, por que eu não poderia fazer aquilo. Então, isso tá muito atrelado a um erro que eu cometi muito no começo também. Mas, para que você continue desenvolvendo, para que você continue crescendo, eu acho que esses 3 pilares são fundamentais. Você metrificar aonde você quer chegar, ter paciência para isso e aprender com os erros. E praticar. Porque não adianta você entender que você errou e não fazer... Montar uma metodologia e não fazer nada. Exato, e não mudar em nada. Então, acho que são esses 3 pontos. Foi uma resposta muito legal, Pan. De verdade. Obrigada. E olhando para o seu dia a dia, nas funções que hoje você faz, atender cliente, que inclusive recebo elogios sobre... atender cliente, analisar performance, todas essas coisas, né? Como você vê o seu dia hoje? De paz. De muita paz. Legal. Juro, porque quando você tem clientes que já estão consolidados com o seu trabalho, quando você já está consolidado de como que aquele cliente funciona, você não precisa quebrar a sua cabeça para lidar com determinadas situações. Que era o que eu passava no começo. Então, às vezes eu chegava com medo dos questionamentos que os clientes iriam trazer para mim. Eu ia para Mas medo por quê? De eu não saber responder. De eu não saber dar o auxílio. E tá tudo bem também. Às vezes você não tem todas as respostas para esse cliente. E aí entra na parte de você não aceitar que pode errar, que era o que eu tinha muito. E eu começando a aceitar essa questão do eu posso errar e eu posso falar que... E é uma coisa que a Gabi sempre falou pra gente. Vocês não sabem, não tem problema vocês falarem que não sabem. Você pode falar, olha, vou ver aqui internamente porque eu não sei te falar isso agora. Mas terminando aqui, eu vou te dar uma resposta. Sim. Então, depois que você aprende a lidar com determinados clientes... Porque hoje você tem uma carteira sólida. Hoje eu tô com meus clientes, os mesmos clientes, já vai fazer 2 anos, mais ou menos. Sempre tem um ou outro novo, mas você vai se adaptando a eles. Sim. E eles se adaptando a vocês também. Mas você tendo essa base, essa resiliência que... Como você vai trabalhar, como que aquele cliente trabalha, você entende como que ele funciona, quando ele vai te acionar, quando ele não vai, e que também tá tudo bem. Você torna o seu trabalho um pouco mais leve também. Então, no começo, quando eu tava passando pelo onboard, quando eu tava entendendo, passando por cases de clientes que estavam passando por dificuldade, por exemplo, eu fui adquirindo conhecimento. E com esses conhecimentos eu fui aplicando depois com outros parceiros. E isso torna o seu serviço um pouco mais fácil também, porque você já vai saber lidar com aquele parceiro, você já vai saber lidar com aquela situação. E alinhado a conhecer o cliente, o seu serviço se torna mais fácil também. Então, hoje eu tenho uma rotina do qual eu sigo para atender aquele parceiro. Não só para fazer o atendimento com eles, mas para fazer a performance dele andar, para não ter nenhum tipo de erro técnico, por exemplo. Então, além do contato, tem essa rotina,
mas a rotina ela acaba sendo um pouco mais forte no seu dia a dia. O contato com o cliente vai ser uma vez ou outra, quando ele te aciona, ou quando você aciona ele para pontos muito específicos, mas isso torna essa rotina um pouco mais fácil, mais leve. Sim. Então, essa parte de você conhecer o seu cliente e entender sobre o assunto também, e como cada um funciona, faz seu trabalho muito mais leve. Maturidade. Maturidade, exatamente. Maturidade, que era uma coisa que eu não tinha no começo, por exemplo. O que é totalmente esperado, Exato. né? Isso se constrói com o tempo. E essa é uma coisa que as pessoas dificilmente entendem como funciona, né? Sim. Que a maturidade não é sobre você ser muito apto tecnicamente, é sobre você ter bagagem. E bagagem você adquire com o tempo. Exato. As pessoas não têm muito esse limiar, né? Então, até Exato. apropriando sua fala de mais cedo, que as pessoas entram nos lugares e querem ser promovidas em 6 meses. Ela pode ter competência técnica em 6 meses para estar um cargo acima, mas às vezes de lidar com situações e bagagem e maturidade, ela ainda não está pronta. Exato. Mas dificilmente quem não está pronto em nível de maturidade identifica quem não está pronto em nível de maturidade. E né? é por isso que tenta acelerar tanto o processo e acaba se frustrando mais rápido. Porque quando você não tem essa mentalidade que você precisa passar pelo processo, que você precisa aprender mais para ganhar mais maturidade, você acaba se frustrando e se espelhando muito no outro. Ah, por que fulano subiu e eu não? Então, você não entende o que o fulano passou, você não entende o que o fulano sabe, a maturidade que o fulano tem para entender o porquê que ele subiu. Então, eu acho que você tem que focar primeiro nisso, entender que você não está no seu momento, que se você fosse lidar com determinadas situações futuramente, você não ia saber lidar. E não é isso que a gente quer para você. A gente quer que você evolua, a gente quer que você cresça. Sempre, né? Sempre. E não é te frustrar. Não é te frustrar Alinhar que é o nosso objetivo. expectativas. Exato. Mas aí entra o outro fator que é a ansiedade, que é outra Também. coisa que é difícil lidar com o ser humano, né? É. Mas, bom, então você começou como assistente de marketing, você passou a júnior, pleno e sênior. E a minha curiosidade é, aonde que a Pamela vai parar? Só Deus sabe. E ele tem um plano muito bom pra você, acredite. Amém. Eu sou muito grata pelo meu trajeto, muito grata a mim também. Eu reconheço que tudo foi mérito meu Eu também. te falei mais cedo isso. E eu reconheço. É uma troca, tem que ter esforço dos dois lados. Exato. É uma troca porque eu sou grata a Blue pela oportunidade e eu sou grata a mim também por não ter desistido. Porque Você já quis desistir? Já quis desistir porque eu não me sentia capaz. Sério, Pam? Eu olhava e falava, tem muita gente capaz aqui e não sei nem o que eles querem comigo. Porque às vezes teve uma época que eu tava cometendo erros sucessivamente. Caramba. Então eu falava, putz, não é mérito meu estar aqui porque eles estão me dando essa oportunidade e eu tô falhando muito. Foi na época da pandemia e aí tava todo mundo muito ruim da cabeça. E aí eu falei, putz, por que eu não vou desistir e tal? Eu cheguei a conversar com a Mari e com a Ká. E elas falaram, poxa, você tem que ter paciência, não tá todo mundo muito bom da cabeça. E é uma fase, você tem que entender que eles estão te dando a confiança que você vai mudar. E aí é você fazer por você mesma. Porque não adianta você se sentir falha aqui e permanecer nisso. Não só nessa fase, mas em outras fases também lá no passado. Eu também, principalmente no começo, lá em 2018, onde eu via que talvez eu não fosse hábil pra estar aqui. Mas é porque era uma coisa muito nova pra você, Era uma coisa muito nova. E a empresa também era nova, a gente tava aprendendo Exato. junto, né? Exato. E ainda bem que eu não desisti, porque eu não sei como estaria essa minha evolução. Talvez eu não estaria feliz na área que eu estudei, por exemplo, porque eu vejo muitos dos meus colegas com muita dificuldade de conseguir emprego, por exemplo. Caramba. Então, aí eu não sei nem se eu estaria também nessa área, mas eu sou muito grata por não ter desistido, né? Eu vejo eu evoluindo cada vez mais. Eu tenho algumas metas a qual eu quero traçar, por exemplo, eu quero ficar fluente no inglês e no espanhol, por exemplo. Boa. Então, é algo que eu tracei no ano passado, bem no comecinho, e eu tô fazendo por onde. Então, uma coisa que
eu sempre tive como objetivo, já faz um tempo, é acreditar um pouquinho mais que eu sou capaz. Porque desde o começo, não Ou só pelo aqui menos na Blue... tentar, né? Pelo menos tentar, exato. Não só aqui na Blue, mas eu sempre fui eu sempre pensei que eu talvez não fosse capaz de alcançar determinadas coisas. Na escola, eu era uma criança muito mediana. Nunca fui uma menina excelente. Então... Isso é trauma de infância. Isso é trauma de infância, exato. Então, na minha cabeça, sempre passou que eu não era capaz de ser 100%. Nos últimos anos, com a conclusão da minha faculdade, com a evolução da Blue, com algumas conquistas pessoais que eu consegui, eu fui vendo que eu era capaz. E pessoas do meu lado também foram falando que eu era capaz. Então, você ter essa rede de apoio do seu lado também é muito importante. Mas você acreditar que você pode conseguir, você vai conseguir. Se você fizer esforço, se você tiver esse esforço do seu lado, eu acho que é muito bom. Sim. E é algo que eu sigo traçando para que eu consiga ir alcançando meus níveis. Sem dúvida. Então, no último ano, por exemplo, em 2022, final de 2022, eu consegui concluir minha faculdade. No ano passado, eu consegui comprar um apartamento. Esse ano eu iniciei uma pós. Então, eu tô vendo minha vida mudar muito rápido e graças a mim. Então, eu tenho que ter essa enraizada, esse tipo de pensamento na minha cabeça. Porque desde então, eu nunca achei que fosse capaz de muita coisa. Um pensamento de prosperidade, né? Um pensamento de prosperidade que eu nunca tive. Aqui eu queria trazer da sua fala a menção honrosa à própria Mari e Karen e o que você falou também sobre rede de apoio. Porque muitas vezes, isso não só aplicado à vida profissional, mas à vida pessoal também, quando a gente se vê em momentos difíceis, a rede de apoio positiva do seu lado faz uma diferença gigante, né? Sim. Porque geralmente quando a sua cabeça não trabalha em prol de si mesmo, dificilmente você enxerga que você é capaz Exato. de atuar naquilo que você está atuando, né? Eu tô passando por um momento similar, assim, sabe? Tô com conversando muito com Deus ultimamente. Sim, é muito bom. E ele tem me mostrado muitas coisas diferentes e colocado pessoas que eu nunca imaginei próximas a mim, unidas no mesmo propósito, sabe? Isso é muito bom. E essa rede de apoio, por mais que você tenha pessoas do seu lado, você precisa de palavras de afirmação. Porque às vezes você não consegue enxergar tudo que você já traçou, tudo que você já conquistou. É muito difícil da gente Você tá enxergar vivendo isso. o presente, você quer gerar o futuro, mas se o presente tá dando errado, você Exato. entende que o futuro tá quebrado, né? E uma açãozinha só. Tipo, eu fiz todo o processo certo, mas se eu falhei em um processo, se eu falhei em uma situação, eu já pego isso como base de que tá dando tudo errado. Então, é muito difícil a gente lidar com a nossa cabeça em relação a isso. Sim. Mas essa rede de apoio, você ter a confiança em você mesmo, que é algo que eu também tô tentando lidar. Ter confiança sobre o que eu posso e que eu consigo é muito legal, é muito importante para que a gente consiga evoluir mais mentalmente em relação a esse processo do que eu posso, do que eu consigo. Mas é algo que eu tô tentando faz um ano e meio mais ou menos, que eu tô focando um pouquinho mais nessa questão de entender que eu posso fazer coisas, entender que eu consigo alcançar coisas. E olha o tanto que você já fez. Exato. Você tem 26 anos, você comprou 25. um apartamento. 25? 25 anos, comprou um apartamento, tá fazendo pós-graduação. Exato. A vida te levou para uma área que não era a área que você estudou e que ali você conseguiu se desenvolver. Então você teve pessoas, e isso é uma coisa legal, né? Porque Sim. acaba sendo aquelas as linhas tortas de Deus, né? Ele acaba Exatamente. tendo um plano para você, às vezes a gente, ou talvez até o final da vida, a gente nunca tem Entendido. clareza o suficiente para entender como essas linhas se cruzam ou se tornam o nosso caminho, e que não cabe a nós, cabe a ele, mas que existe um plano, né? Sim. E que se você confia em si mesmo e você traça, você chega. Exatamente, exatamente. Acho que é muita questão da confiança, né? Eu acho que a confiança consegue te levar a lugares que você nunca imaginou. E onde você quer chegar, Pan? Eu quero... eu não tenho exatamente um plano de ação mirabolante para o meu futuro. Eu só quero estabilidade. Então, eu quero estabilidade para conseguir manter meus pais bem, minha casa
própria, ter minha causa família, exato. Mas meu maior propósito é sempre ajudar as pessoas. Então, falando um pouquinho sobre propósito, tanto em Blue quanto na vida pessoal, esse é o meu maior propósito. Então, meu maior propósito é ajudar as pessoas. Seja com compartilhamento de informações, seja com uma rede de apoio, seja com bens materiais. Então, hoje o que eu tenho de clareza é isso. Na vida eu sempre criei muitos planos também do que eu queria daqui 5, daqui 6 anos. E como você falou, Deus sempre escreveu por linhas tortas e eu sempre segui essas linhas tortas. Então, eu tenho um plano de estabilidade futuramente, mas eu não tenho planos tão claros na minha mente do que eu vou seguir, porque minha vida sempre seguiu outros caminhos. Caminhos muito bons e até melhores do que eu imaginei lá atrás. E eu sigo trabalhando para que esses caminhos sigam muito bons, para que eu consiga fazer o que eu quero da minha vida, porque sempre foi assim. Há 8, 9 anos atrás, desde então, sempre foi assim, sempre foi tomando caminhos muito bons. E essa questão de tomar caminhos bons, eu sempre tive muita clareza na minha vida. Então, às vezes a gente mergulha em algo que a gente não sabe no que a gente está se metendo. Então, às vezes a gente está fazendo uma faculdade que a gente não sabe se vai finalizar ela ou se a gente vai trabalhar nessa área. E tá tudo bem. Às vezes você acaba mudando o percurso. Mas eu sempre tive muita clareza do na onde eu estava me metendo, no que eu queria. Então, nem sempre eu segui essa linha tênue, essa linha reta. Mas sempre me levou a lugares muito bons. Então, essa é a minha meta, assim, pra vida. É seguir traçando caminhos bons pra mim, pras pessoas ao meu redor, e vendo onde a vida vai me levar. Interessante, é uma forma boa de ver a vida e por causas nobres, né? Porque Exato. é interessante que quanto mais eu converso com pessoas que adquirem determinada clareza sobre onde querem chegar, elas expressam cada vez mais gratidão, né? E a Sim. gratidão você mostra fazendo bem pro próximo, né? Exato. Assim como a vida sorriu pra você, você pode ser uma ferramenta de fazer a vida sorrir pros outros. Próximo, exato. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, sobre aonde a gente quer chegar, como que a gente vai chegar, a gente tem que olhar muito pro nosso trajeto do que a gente já passou. Será que às vezes eu não conquistei o que eu tô tentando almejar daqui 5 anos? Como que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso fazer para conquistar determinada situação ou determinada coisa? Então, quando eu falo sobre almejar o meu futuro, eu olho muito pro meu trajeto já passado e para onde eu tô seguindo, o meu trajeto atual. Para tentar ter essa visão do que eu quero. Uhum. Será que eu não já conquistei? O que mais que eu tenho que conquistar? Então, acho que a gente tem que olhar muito para esse trajeto com carinho e com gratidão também. E olhar e ter ambição, né? Sim. Que é o que você falou. É importante você querer chegar a algum lugar. Porque se Sim. você não olhar isso e tiver ambição para chegar em algum lugar ou adquirir alguma coisa, pode ser cargo, pode ser salário, pode ser bem material, pode ser ajudar alguém que está próximo e que precisa de você, pode ser qualquer coisa, mas você tem que ter a ambição de não estar satisfeito com aquilo que você tem naquele Sim. momento, porque senão você não tem motivação, você não tem combustível para ir adiante, né? Exato. Então você estagna na sua vida e dificilmente consegue fazer alguma coisa daquilo, e aí muitas vezes você pode se frustrar por conta disso também, sabendo que o êxito da sua vida depende só de você, né? Exato. E Pan, tem alguma pergunta que você acha que eu não fiz, que você gostaria que eu fizesse pra você? Algo que seja relacionado à sua vida pessoal ou profissional? Não, acho que não. Porque eu gostei de bastante coisas que você trouxe, principalmente essa construção da Pan, sabe? Uhum. Desde pequena, então com 12 anos, trabalhando com seu pai, já sabendo que você pode chegar em determinados lugares pelo valor do seu trabalho. Meu pai fez coisas muito similares comigo em realidades diferentes. Enfim, qualquer dia eu vou ser um entrevistado, vou contar sobre isso, mas já tive um dark side da minha vida aí que, enfim, foi uma fase bem difícil dentro de casa.
mas que você vem construindo e demonstrando valores muito fortes, né? E Sim. que isso são, acho que se hoje você tá onde você tá e você conquistou o que você conquistou, foi por conta de ter valores sólidos e que eu posso embasar isso numa boa educação que seus pais te Sim, deram. Então, exatamente. independente de serem simples, como você comentou, de virem de trabalhos braçais e etc., isso não importa. Se eles têm claro uma boa educação e servir como bom exemplo, você pode quebrar uma bolha e você pode ter sucesso infinito. Então, saber que hoje você está onde você está e que você olha para isso e que você busca isso dentro da sua vida, ajudar o próximo, como aos seus pais, Sim. que você mesmo comentou, isso, cara, é a vida fazendo sentido, sabe? Exato. E é algo que eles sempre reforçaram muito, porque na minha família nem todo mundo seguiu caminhos bons. Às vezes alguns seguiam os caminhos um pouco errados. Então, isso tornou o medo deles um pouco maior também, com a minha educação e com a educação do meu irmão. Então, por mais que eles nunca incentivassem, faz uma faculdade, você tem que fazer isso, tem que ser aquilo. Eles sempre falaram que a gente tem que agir com a melhor plenitude, com a melhor fé que a gente poderia ter. Então, se a gente agisse dessa forma, se a gente tivesse esse tipo de direcionamento na nossa vida, a gente poderia ir longe. Isso eles sempre deixaram claro, sempre deixaram claro. E a partir do momento que você tem educação para falar, para chegar, para falar com o seu chefe, para falar com o faxineiro, alguém um nível um pouco menor, você vai saber entrar nos lugares. Você vai saber. É que, na verdade, nada disso importa, né? Porque, Exato. no fundo, todo mundo são pessoas. Exatamente. E é isso que a galera não entende muito bem, né? Independente de ser um faxineiro ou ser, sei lá, o presidente do país. São pessoas. E o modo como você lida, aí eu trago uma coisa que eu sempre aprendi com o meu pai, na verdade, né? Meu pai e minha mãe. É gentileza. Sim. Então... gentileza e humildade, né? Eu acho que são pontos muito chaves para você conseguir o que você almeja hoje. Então, minha mãe é uma pessoa muito humilde, muito humilde, muito humilde mesmo. E eu digo no sentido de ser muito simpática, muito humilde mesmo. E esse valor, ela sempre transpareceu muito pra gente. Então, você tem que falar com todo mundo, você tem que ser gentil com todo mundo. Porque você não sabe quem são as pessoas também, né? Às vezes a pessoa pode te levar a lugares muito longe. E não por uma questão de interesse você tem que ser assim, mas por uma questão de ser mesmo assim. Você precisa ser assim. Então, meus pais possuem valores que eu admiro muito por eles terem e por terem conseguido passar de forma clara para mim e para o meu irmão. Porque eu vejo isso muito nítido em nós também. E é algo que eu sempre carreguei, seja aqui na Blue, ou seja no outro emprego que eu estava, né? Então, são pontos que vocês sempre reforçaram para mim. Então, lealdade, humildade, são pontos chaves que você precisa ter. Ainda mais quando você lida com o cliente também, né? Sem dúvida, porque o cliente também é pessoa, né? Exato. É isso que a gente não vê. Ele está representando uma marca, assim como você está representando uma marca, mas são pessoas lidando com pessoas. Você tem seus problemas, ele tem os problemas dele. Quanto mais você conseguir se conectar com ele fora dessa realidade, trazer isso para um âmbito mais pessoal, como você mesmo tratou mais cedo da palavra pessoalidade, eu acho que aí entra um fator de diferença, né? Sim. Então, acho que até... se eu pudesse falar alguma coisa sobre um grande diferencial da nossa empresa hoje, é por conta disso. E isso é construído por meio de profissionais como você. Então, ressaltando, inclusive, o seu talento em estar à frente, lidando com os clientes, e tratando com isso da forma de entregá-los o nosso grande diferencial. É porque vocês têm esse talento de conseguir trazer isso para a pessoalidade e que, independente de vocês estarem representando marcas, você está se conectando a ponto dele se sentir à vontade para a gente poder solucionar um problema. Porque problema todo mundo tem o tempo todo. Mas o grande ponto é como que a gente passa por isso, sendo parceiro de fato, né? Sim. Então... conseguir quebrar essas barreiras resalta um talento muito grande. Sim, alinhado ao talento é algo que sempre foi muito reforçado para nós. Então, você precisa ter um bom relacionamento com o cliente. E eu acho que para isso vai muito
de você ser uma pessoa resiliente, de você ser uma pessoa comunicativa. Sempre. Concordo. E alinhado a isso também tem a questão de você estar satisfeito no seu serviço, por exemplo. Então, você tem insumos para estar bem aqui, você tem auxílio, você tem uma base. Então, acho que isso é uma troca que a gente tem entre empresa, cliente e funcionário. Concordo. Mas eu acho que é isso. E que tudo isso fomenta também o próprio objetivo da pessoa, né? Sim. Se a pessoa está com um propósito correto e alinhado ao cliente, à empresa, a pessoa evolui. Então, Exato. acho que tem sempre também, entra naquilo que você falou, por exemplo, eu sou grata a mim. E que está correto, porque você se dedicou para aquilo Sim. acontecer também. Assim como tem muitas pessoas que poderiam estar na mesma situação que você, julgar como você mesmo já se julgou não preparada o suficiente para lidar com aquilo e eventualmente desistir ou insistir em erros ou enfim, tomar atitudes que não são legais. Sim. Então é saber também, de certa forma, passar pela situação, aprender com a situação e essa situação também te incomodar o suficiente para você querer se preparar cada vez mais, né? Sim, exato. E assim você evolui. Pan, uma última coisa que eu queria pedir para você. Primeiro porque eu fiz a pergunta se tinha alguma coisa que eu te perguntei que eu deixei de perguntar, na verdade você falou que não. Então, ok, cobrimos aqui parte da sua trajetória, mas eu queria pedir para você deixar um conselho. Eu sei que dentro da sua fala você já deu bastante conselhos, mas houve alguma coisa específica dentro da sua história que foi uma coisa que marcou muito a sua vida e que você acredita que pode, de repente, tocar alguém? Não consigo pensar em algo muito específico, mas dentro disso tem muitas situações onde no meu ambiente de trabalho eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em pedir ajuda, por exemplo. Então, e isso sempre foi ressaltado muito nos meus feedbacks. Às vezes eu tenho muita tarefa, às vezes eu tenho muitas coisas para fazer e por achar que eu vou conseguir fazer isso e por ser tarefas básicas, talvez eu não precise de ajuda, quando do contrário você não tá dando conta e você tá deixando as coisas se afogarem. É uma coisa que aconteceu muito no começo desse meu processo e há um tempo atrás continuava a acontecer também. E não era algo legal porque você acabava deixando de fazer o seu trabalho bem feito. E a gente acabava descumprindo um dos nossos valores, que é a excelência, por exemplo. Então, às vezes a gente se acha muito independente pelo cargo que a gente tá. Quando, na verdade, a gente precisa de ajuda e não tá sabendo falar. Então, um conselho que eu dou é que a gente sempre tenha essa humildade de pedir ajuda. Entenda, reconheça que às vezes você precisa disso. Que às vezes você não vai dar conta de determinado trabalho. Eu acho que reconhecer isso é a primeira etapa, é a primeira fase. Que pra mim foi muito difícil. Mas você ter essa mentalidade que você não vai cumprir com o seu trabalho e que é melhor você pedir ajuda do que não entregar seu trabalho com excelência, por exemplo. Uma coisa que foi me ajudando a mudar foi ter a minha gestora como base ali para pedir ajuda, mas ter meus colegas também. Então, eu tenho o Vitor, por exemplo, que hoje é quase uma dupla minha. Então, muitas das coisas que eu faço hoje, eu peço ajuda para ele. Não pro Vitor ser o mais capaz, mas porque o Vitor tá perto de mim, porque o Vitor tá lidando com situações parecidas com a minha. Mas é óbvio que eu posso pedir para um colega que talvez esteja no nível um pouco menor de cargo, pedir ajuda para ele, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente sempre precisa dessa humildade para pedir ajuda. Seja para responder um e-mail, seja para falar com o cliente, seja para resolver uma questão, para fazer um preenchimento, a gente sempre vai precisar de ajuda, porque uma hora ou outra a gente vai estar atolado, a gente vai estar afogado. Então, é meio que um conselho que eu dou, porque é algo que me doeu muito, apertou muito o meu calo. Então, eu passei como eu falei, eu passei por muitas fases, por muitas etapas, e com isso eu fui adquirindo muito conhecimento, e com eles eu fui aprendendo muito. Só que esse é a minha maior dor, né? É achar que eu sou independente e não pedir esse tipo de ajuda, esse tipo de conselho, quando na verdade eu preciso de um grande auxílio, né? Essa fala ela tem muito poder, de verdade, porque
o que você falou é muito real. Eu acho que é o problema de muita gente, inclusive, porque existe um ponto implícito na sua fala, que é o medo de o outro achar que nós não somos capazes. Sim. Então, se a gente tem medo de pedir ajuda, é porque a gente não quer demonstrar fraqueza para o outro, não é? Exatamente. Até porque, por exemplo, no momento eu sou a única sênior dos accounts. Então, eu pedir ajuda seria sinônimo de fraqueza e que talvez eu não tenha domínio sobre tudo. E é normal, É ok? totalmente normal. Eu não vou ter domínio sobre tudo, eu vou precisar de ajuda sobre determinadas situações. Mas esse medo acaba travando a gente. É o que acaba impedindo a gente de fazer o nosso trabalho com excelência. E aí você acaba perdendo um dos seus valores. Pan, muito bom o seu conselho, de verdade. É um excelente ponto e que espero que para aqueles que assistiram até o final consigam absorver isso e praticar um pouco mais dessa situação de pedir ajuda. Estender o braço para que outra pessoa te ajude, porque se faz necessário muitas vezes e não é fraqueza, né? Se isso está atrapalhando a sua entrega como um todo ou conjunto, que você consiga de alguma forma, por meio da ajuda, fazer isso fluir. Exato. Porque aí deixa de ser um peso para o conjunto, né? Passa a ser a entrega que precisava acontecer de fato. Exato. Pan, eu quero agradecer você ter aceitado passar por essa experiência, porque, embora talvez não pareça, você estava bastante nervosa no começo, você falou, mas você fluiu super bem. Legal, eu agradeço muito pela oportunidade, como eu falei no começo. É uma honra estar aqui e estar podendo compartilhar um pouquinho sobre a minha história Blue também, que para mim é de sucesso. E eu espero continuar contribuindo com a jornada de Blue ou com a jornada de BMS, qualquer que seja. Eu sou muito grata e feliz por estar aqui, por ter o auxílio de vocês também. E é isso, eu tava bem nervosa mesmo. Mas já passou. Desceu quietinha, desceu meio tensa. Mas a gente que agradece, Pan, porque pra nós, de verdade, não é... Essa trajetória, se a gente tá onde a gente tá hoje, é porque a gente tem pessoas como você com a gente. E isso é uma coisa muito real e pega muito no meu coração. A empresa, ela é construída por pessoas, independente de ter sido fundada lá atrás pelo Celso, dele ter me chamado para ser um cofundador, ou da gente ter assumido papéis chaves dentro da empresa. Isso verdadeiramente tem seu poder, mas que nada aconteceria se a gente não tivesse pessoas como você, e principalmente como você, que estão com a gente por 6 anos. Então, assim, se a gente for olhar, eu conto no dedo de uma mão pessoas que estão com a gente há tanto tempo, entendeu? E hoje a gente tem 50 e tantas pessoas na empresa, de muitas outras que já passaram. Então, se a gente está onde a gente está, é porque a gente depende de pessoas como você, que acreditam na história, acreditam no projeto, acreditam no futuro e querem fazer parte, entendeu? Então, quando você fala que é uma honra estar aqui, é uma honra pra gente poder trazer a sua história para que pessoas conheçam e vejam o que você pode atingir por meio de você acreditar em algo. Então, isso tem muito poder. Sim. Então, de verdade, eu estendo a sua fala como entidade e como pessoa física, agradecendo tudo isso, porque para nós é muito importante. Obrigada, acho que é uma troca mútua, né? Exato. Então, eu sou muito feliz, como eu falei, por estar aqui, e eu acho que conseguindo contribuir, nem que seja 2% desse processo todo, é gratificante. É bem legal, e é bem legal você ver o crescimento de uma empresa que começou pequenininha como você e que evoluiu e se transformou tão rápido, né? Exatamente. Então, muito obrigado. Obrigado você. Bom, gente, antes de mais nada, deixa eu pegar no canto aqui, que dessa vez ficou longe. Mas deixar um presentinho para Pan por ter participado do episódio conosco e que seja um ponto de lembrança, de dizer que você enfrentou o seu medo de passar por uma entrevista ao vivaço. Eu amei. Uma caneca Bluecast. Exatamente. Uma caneca. Tá vendo? A gente sabe. E ainda veio com chocolatinho, hein? Óbvio, pra gente adoçar a vida. Por mais que eu não coma doce, eu sei que a galera gosta. A gente ama. Pós-almoço, então. Exatamente. Boibô canta.
Nossa, Então, mas eu amei, obrigado. imagina, Pan, a gente que agradece. Achei linda. Ui, meu Deus, perdão. Então é isso. Obrigado por ter participado, Obrigado, Pan. Gabs. Obrigado para vocês que ficaram até o final. E eu quero sempre fazer o disclaimer final, né, Pedrão? De dizer que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se assim como eu, vocês querem ter experiências maravilhosas de entrevistar pessoas, conhecer histórias, conhecer possíveis clientes, porque isso aqui também é uma ferramenta de prospecção e as pessoas não levam isso a sério, entre em contato com a gente. O contato vai estar com o QR Code na tela, também na descrição do vídeo. A gente vai atender você super bem. Eu tenho certeza que dá para fazer um projeto bem legal aí para você ganhar autoridade no seu mercado. Pode ser imagem pessoal, pode ser empresa, pode ser o que for. Então, procura a gente que a gente consegue fazer mágicas acontecerem para você. Muito obrigado, Pan. Obrigado para você que ficou até o final. gente. E obrigado, Pedrão.